Então, a ideia é a gente poder trazer alguns conceitos que Joana usa a partir do Jung e entender um pouquinho assim como é que ela percebe esses conceitos do Jung, porque apesar dela usar conceitos junguianos, ela tem seu próprio entendimento e nem sempre ela concorda totalmente com o Jung, né? Porque ela tem uma visão realmente que é reencarnacionista, que é espírita. Então, ela vai ter a sua própria forma de compreender esses conceitos. Então, eu vou dar uma ideia geral dos elementos mais essenciais do Jung e fazendo já uma correlação com a proposta dela. E na medida que vocês acharem interessante, a gente vai conversando, você pode ir interferindo, a gente vai batendo um papo, tá? Então, não se preocupem de interferir em qualquer momento. Aí tem uma frase da Joana, né? Cada um é herdeiro de si mesmo. E essa frase, depois vou ver que é muito junguiana também, porque nós não podemos fugir de nós mesmos, né? Ou seja, é da nossa condição carregar aquilo que somos, né? E poder viver aquilo que a gente semeou. Dentro da lei de causa e efeito, naturalmente, o presente é uma síntese do que a gente construiu, assim como o futuro vai ser, né, resultado daquilo que a gente vive nesse momento. Na visão junguiana, a gente tem essa ideia de um desenvolvimento psicológico. Esse desenvolvimento psicológico, de um lado, ele é feito pelas etapas do ego, que é o que é mais comum, desde o processo de formação dessa criança, que no primeiro momento ela está numa participação mística com a mãe, ou seja, ela está indiferenciada, ela ainda não tem uma maturidade neurológica e ela vai começando a partir do corpo, das sensações corporais, tomando consciência de um eu e vai construindo etapas de maturidade psicológica e cronológica. Então tem uma fase de desenvolvimento psicológico baseado então nesse ego, mas do ponto de vista junguiano, o mais importante para nós não é medir o desenvolvimento psicológico pela idade e nem pelo ego, mas sim pela realização do self, né? De como esse self se expressa, se coloca e se realiza de maneira consciente. Então, a proposta do Jung é que a psicologia do indivíduo, para ser uma psicologia realmente plena, bem realizada, é viver o seu self. Então nós temos dois centros da personalidade. A gente tem, se a gente fazer uma imagem da psique, né? A gente tem um centro da consciência, que é o ego, né? Então aqui seria o campo da consciência. Esse ego, ele é o centro da consciência, então tudo que se torna consciente passa pelo ego. E existe também um centro maior, que é o self, com S maiúsculo. O self, para Jung, ele é o centro e toda a totalidade ao mesmo tempo. Ele tem assim, então, é um conceito paradoxal, que o self é o começo e é o fim, é o centro e a totalidade. Então, esse self aqui, para Jung, é fundamental. Claro, não existe individuação, um processo psicológico sem o ego. Porque cada construto, cada estrutura, cada função psicológica cumpre uma finalidade no aparelho psíquico. E o ego representa um complexo
que dá a dimensão da nossa identidade. Se esse ego for frágil, for desestruturado, ele não vai poder expressar o self. Então, o Jung ele tem uma frase bem interessante, que diz o seguinte: assim como o homem precisa de Deus para existir, Deus precisa do homem para ser reconhecido. E fazendo uma relação com a psicologia, ele vai dizer, assim como o ego precisa do self para existir, o self precisa do ego para se expressar. Então uma coisa precisa da outra. E na verdade tudo é o self. Todas essas partes depois do complexo, a sombra, a persona, tudo é parte do self. Por isso que o self também é a totalidade. Mas o self é a nossa essência divina e a nossa natureza espiritual. Então o self, para Jung, ele vai ter duas dimensões. Ele é ao mesmo tempo a imago Dei, a imago divina que a gente carrega como um processo de sabedoria natural dentro da gente. E também, ao mesmo tempo, é a ideia da nossa dimensão imortal, ou seja, a realidade do espírito. Tá? Então, para nós, do ponto de vista de maturidade, de desenvolvimento psicológico, o que vale mais é a maturidade do self. Ele que é o mais importante, porque ele reflete a nossa essência. Porque isso, de uma maneira, relativiza uma série de coisas, inclusive a questão da patologia. Porque a gente pode ver a patologia de várias maneiras, né? A gente pode ter uma visão mais budista e até espírita, né? Que a patologia seja uma forma de desarmonia com as leis divinas, né? Como fruto da nossa ignorância, né? Então a patologia seria assim, um desencontro conosco mesmo e com a harmonia do universo. Mas a gente pode ver a patologia como uma necessidade da alma também e como um estilo de vida, porque a alma precisa patologizar do ponto de vista junguiano. A partir da sua patologia, ela pode se aprofundar e poder fazer mais alma, ou seja, encontrar sentido e realização. Então, isso relativiza um pouquinho os padrões normais. Porque o que é mais importante, do ponto de vista da psicologia do self, não do ego, é aquilo que a gente chama em psicologia junguiana o salvamento da alma. Aquilo que é uma necessidade para a alma, o que a alma precisa. E se a alma precisa patologizar para que esse self possa ser vivido, então a gente reconhece na dor, na patologia, no sofrimento, uma necessidade também que não diz respeito à maturidade do indivíduo, mas à maturidade do self. Então, algumas limitações psicológicas que do ponto de vista de uma psicologia normativa é vista como infantil, é vista como limitada, do ponto de vista do self é essencial. Você percebe a diferença? Vamos dar um exemplo para vocês, né, que possa ficar mais claro isso aí. Melhor que depois do almoço o cérebro está falando. Churchill, quando ele era criança, ele era gago e tinha uma introversão, uma timidez, que ele literalmente escondia embaixo da saia da mãe, que ela saía rodada, né? E se tornou depois um dos maiores oradores do mundo. Então, essa limitação que ele tem que se confrontar pode ser, do ponto de vista do self, uma necessidade para a alma dele para se confrontar com questões essenciais da vida dele. Então, aquelas limitações, elas são muitas vezes uma forma
dele poder se confrontar no nível mais profundo com questões de valores de alma e característica, da qual se ele não tivesse aquelas questões, dúvidas, ou confrontos, ou conflitos, aquilo não seria um ponto de alavanca para o processo psicológico dele. Entende a questão, então? Né? Einstein rodou em matemática, tinha dificuldade em matemática, né? Então, às vezes o gênio não se encaixa na medida, né, humana, comum, na mediocridade da maioria de nós. Então, para nós, o olhar é sempre ver o self e não ver o ego. Né? Então, claro que esse ego, ele é importante ser maduro, né? Porque o ego, ele representa tem esse papel de mediar os conteúdos internos e conteúdo externo, né? Então, o Jung vai dizer, o homem é a casa onde Deus quer fazer sua morada. Se essa casa for frágil, o fogo divino destrói com a casa. Então essa casa tem que ser firme para poder segurar esse poder divino e expressar isso. Então, claro que a gente quer um ego estruturado, maduro, capaz, mas essa maturidade e essa capacidade não é dentro dessa ótica de uma média e de um senso comum. É de uma ótica daquilo que a alma necessita. Tá? Depois a gente pode voltar mais nisso, porque a gente vai juntar com outros elementos, a gente pode ir aprofundando. Além disso, como eu já falava para vocês, o construto psicológico que sustenta a compreensão da psique em sua formação não é o desejo, como na psicanálise, mas o sentido, aquilo que Jung chama de mito do significado. Então, para nós, do ponto de vista psicológico, todos nós temos um papel para cumprir aqui, no universo. E toda vez que alguém adquire consciência, o universo ganha consciência. E toda vez que o universo ganha consciência, isso nos afeta também, e isso também gera consciência em cada um de nós. Então, de uma maneira, a psicologia de Jung é uma psicologia comprometida com um mito pessoal. Aquilo que, do ponto de vista espírita, a gente chama de um projeto reencarnatório, né? Então, esse mito pessoal não quer dizer grandes questões, né? E nem sempre está ligado a uma tarefa. Ele pode estar ligado a uma tarefa, por exemplo, eu vim desenvolver minha mediunidade e tenho uma tarefa a cumprir com a mediunidade. Então, esse mito pessoal está ligado a uma questão prática. Mas nem sempre esse mito pessoal tem a ver com questões práticas diretamente. Muitas vezes tem a ver com questões internas, de postura minha. Por exemplo, o meu mito pessoal passa por eu ter paciência. E aí eu sou confrontado com situações aonde sou testado, aonde eu sou de uma maneira confrontado e colocado à prova, onde essa questão me pertence, como um tema da minha vida. Então, o mito pessoal tem a ver com os nossos temas centrais. Todos nós temos temas que de uma maneira emergem e que refletem então, essas necessidades do processo de cada um. Daquilo daqui enquanto evolução, daquilo enquanto condição psicológica, nós, nessa encarnação, somos levados a dar conta dessa maneira. Então, isso tem a ver com esse mito pessoal. Então, esse mito pessoal pode ser coisas bastante comprometidas, ligadas a questões maiores, mais profundas, como questões muito pontuais e muito particulares a cada um de nós. Mas, de qualquer maneira, todos nós somos regidos por uma busca de significado e sentido que não é dado pelo ego, é dado pelo self. O self é o grande regente da nossa personalidade.
Tá? Ele é o Senhor que é o elemento autorregulador da psique, o gerador de imagem, de símbolos e que traz as mensagens do inconsciente naquilo que a gente necessita em favor de realizar esse mito pessoal. Até aí tudo bem? E isso tudo, então, é que esse processo ele é voltado para a busca da realização da nossa totalidade. Então, na verdade, o que a psicologia junguiana fala é que nós temos que viver a nossa vida por inteiro. Viver a totalidade da nossa realidade. E essa totalidade representa o que é de melhor e o que é de pior. Então, isso é uma questão fundamental. Jung diz, não adianta beber o cálice até metade. Tu tem que beber até a última gota. Então, para ele, é melhor uma pessoa se entregar para o processo, mesmo que ela se perca e se quebre um pouquinho, do que ela fugir da vida com medo de não se comprometer, de não falhar, de não, digamos assim, cometer algum tipo de equívoco. Para Jung, o mais importante é tu realmente pagar o preço por viver uma vida por inteiro. Isso para ele é importante. E a visão junguiana, então, é uma visão teleológica. Ou seja, ele parte da ideia que a gente não é uma tábula rasa e que a vida é apenas um movimento solto, sem nexo. Não, ele vê a vida como tendo um sentido e direcionado para um determinado fim. Então, todos os estudos que ele viu de sonhos de crianças, sonhos de pessoas que estavam para morrer, processo psicológico de desenvolvimento e da própria psicologia da humanidade, porque vê que a humanidade também tem uma lógica finalista, ele vê que existe um movimento do inconsciente que impulsiona forças internas em direção a um fim último da existência, que ele chamou de individuação. Tá? Nós chamamos isso de perfeição, chegar à angelitude. Mas Jung não estava preocupado com isso naquele momento, até porque isso não é uma encarnação. Mas, então ele via que a libido, que a energia psíquica, ela que nem um rio que corre em direção ao mar, ou seja, ela tem um movimento natural que busca chegar a um determinado fim. E que todo movimento da nossa natureza força a gente em favor desse caminho. Então, é como se tivesse um processo criativo, um processo gerado pelo self, que provoca sempre possibilidade nova de crescimento, de superação e de realização. Então, do ponto de vista do Jung, a vida sempre ela é um convite à regeneração, à superação, ao crescimento, à possibilidade de mudança, de poder, de alguma maneira, superar, crescer, aprender e assim por diante. Tá? Então ele vai dizer, a vida teleológica por excelência é um sistema de objetivos dirigidos que procuram realizar-se. Então, quanto mais eu virar as costas para aquilo que a minha alma necessita, mais neurótico eu sou. Porque quanto mais eu estiver sintonizado com o meu projeto, com o meu mito pessoal e com a realização daquilo que diz respeito à minha natureza, mais eu estou nesse processo de realizar o meu self, o si mesmo. Então, esse processo que ele chama de individuação é justamente essa ideia que diante da multiplicidade e da divisão interior se contrapõe uma unidade integradora cujo poder é tão grande quanto os instintos. Então, apesar de a gente ter vários aspectos dentro da gente,
várias forças atuando, numa multiplicidade de conteúdo, de emoções e funções psicológicas, que a gente chama de complexos, existe uma força organizadora, integradora, que busca a unidade, que é justamente esse self. Então, individuação para Jung é justamente se tornar um ser, um indivíduo. Indivíduo quer ser um ser não dividido. Então, na proposta junguiana, a individuação não tem a ver com perfeição. Para a Joana de Ângeles, ela vai ver a individuação depois como uma meta de perfeição, porque ela está vendo isso ao longo de uma trajetória reencarnatória. E Jung não, Jung está vendo enquanto um processo psicológico de um recorte de vida que é a tua vida atual. E claro, a gente não vai chegar à perfeição numa encarnação. Então, ele vê a individuação como a capacidade de nos tornarmos uma pessoa inteira, não dividida. Ou seja, a gente estabelecer uma capacidade de integrar as várias partes nossas num diálogo criativo, favorável, onde eu posso, então, me sentir verdadeiro, inteiro e aproveitar esses vários aspectos da minha natureza em favor de realizar todo o meu ser. Porque aquilo que pode parecer, do ponto de vista negativo, em algum aspecto, pode ser positivo em outro aspecto. Né? Então, a individuação é isso. Tanto é que indivíduo, né, o indivíduo é a capacidade de uma pessoa se tornar-se cada vez mais ela mesma, inteira, indivisível e distinta da psicologia coletiva. Então, de uma maneira que acontece no processo psicológico. Num primeiro momento, na adolescência, a gente tem que se separar dos pais, né, dessa visão infantil, para poder, de alguma maneira, se constituir como um ser próprio, e depois se separar dos padrões coletivos, porque a grande maioria das pessoas, elas vivem os valores do coletivo, e não os valores realmente que diz respeito à essência dela. Né? Então, esse é um desafio. A gente pensa que a gente se tornou adulto, a gente não é mais parecido com o pai e com a mãe, aparentemente, e acha que agora a gente é nós mesmos. E às vezes é um engano. Muitas vezes a gente está repetindo padrões que não são nossos, mas que é da ordem da consciência coletiva, né? Daquilo que, dos preconceitos, das ordens que envolvem essa dinâmica mais impessoal e que diz respeito à cultura, aos valores de uma época. E indivíduo, ou seja, um ser não dividido, ele se opõe a diabolos. Diabolos, a palavra diabolos é aquilo que divide. Então, uma pessoa neurótica é uma pessoa diabólica, ou seja, dividida. Né? Enquanto que símbolos é aquele que reintegra, reunido. O significado etimológico da palavra símbolo é reunir, reintegrar. Enquanto que o símbolo reintegra as minhas partes divididas, o que é diabólico divide. Né? Então, uma pessoa dividida, do ponto de vista junguiano, é uma pessoa diabólica, ou seja, uma pessoa neurótica. Tem dois conceitos de neurose para Jung. É esse ser dividido, uma pessoa dividida, e de outro lado é a ideia de que neurose é um sofrimento sem sentido. Toda vez que a gente gera um sofrimento sem sentido, esse é o sofrimento neurótico. Porque sofrer é da vida. E se o sofrimento tem um sentido, ele é válido. Agora, quando esse sofrimento é só para fazer ruído, né, e não gera nada, então isso é uma neurose. Né? E essa divisão interna também, que esse diabolos, né, essa parte que uma não conversa com a outra, a gente fica num processo de conflito e muitas vezes de oposição interna, também fala de um processo neurótico.
no Jung, não existe essa distinção entre self pessoal e transpessoal. O self sempre é transpessoal, mesmo vivendo mesmo pessoal, tá? Então, na verdade, quando a gente fala num ser indivisível inteiro, é que ele possa se diferenciar da coletividade, enquanto essa coletividade que não pensa, né? Esse mundo assim de uma consciência que é superficial, dos valores coletivos, né? Quando a gente entra na questão transpessoal, que é também coletiva, é uma outra ideia de coletivo, tá? E para nós o transpessoal, ele é coletivo, ele é universal, não no sentido que é igual para todo mundo. Ele é universal no sentido que ele nos coloca nessa dimensão transpessoal mesmo, né? E naquela dimensão que é essencial. Então, na verdade, o universal e o coletivo no self não é o que é igual, mas aquilo que é particular a cada um de nós, mas enquanto universal é aquela base essencial e fundamental que diz respeito à essência de todos nós. E essas coisas estão juntas, não estão separadas para Jung. Tá. Bem, então, esse processo de individuação, ele está ligado no plano das processos de significações, que está ligado também ao plano biológico. A gente tem uma vida num corpo, né? Então isso não está separado das exigências do que a encarnação nos impõe. Da relação entre individualidade e coletividade, e não de individualismo e coletivismo, então essa é a diferença, né? Ou seja, a individuação implica um compromisso com a alma do mundo, compromisso com a vida, com o coletivo, mas não com o individualismo e o coletivismo. Essa é a diferença, né? Ou seja, a pessoa que está na individualidade, ele não é uma pessoa egoísta e nem individualista. É uma pessoa consciente inteira de si mesmo. E essa consciência inteira de ser implica um compromisso com a vida também. Então não se diferenciar da coletividade, esse coletivismo ligado, essa visão, como eu falei, preconceituosa, superficial, mas tu não te aparta da vida. Tu tem um compromisso entre a tua alma individual e aquilo que Jung chama alma do mundo. Ou seja, tu tem um papel também no drama do cenário mundial, a dar conta disso também. Então a individuação não exclui o mundo, pelo contrário, ela inclui o mundo também. Tá? E também no campo da criatividade. Ou seja, de um processo de poder, da expressão à tua natureza, que tanto envolve movimentos regressivos, ou seja, movimentos de se adaptar a necessidades internas, com movimentos progressivos que visam se adaptar às exigências do mundo, numa dança, numa respiração, né? De inspirar e exalar, né? E que pode também ser tanto destrutiva como construtiva, né? Porque esse processo pode envolver tanto processos positivos, favoráveis, como negativos. Mas, de alguma maneira, a gente é chamado a poder viver um espaço criativo e expressivo, enquanto natureza única da qual todos nós somos. E aí, o que a Joana diz sobre isso, né? Então ela vai dizer, na série psicológica do volume 15, que é Em Busca da Verdade, a seguinte passagem: a busca do significado na existência humana deve expressar-se no rumo da individuação. Tu já está usando o termo junguiano. O que equivale a dizer da própria identidade, que não se circunscreve ao conceito de individualismo, mas de individualidade, que induz ao conhecimento real do que se é,
e não apenas do que parece ser no turbilhão da exterioridade do ego. Então ela está dizendo o que o Jung diz, olha, a individuação é tu poder realmente não ser uma coisa individualista, mas ser uma pessoa, um indivíduo, que isso representa conhecimento real do que se é, ou seja, o self, um ser espiritual. E não apenas do que parece ser no turbilhão da exterioridade do ego. Tu não é o ego. Para o eminente Jung, o criador do termo, o significado é que a existência se realize como individualidade do self, com perfeita integração do si mesmo, da sua totalidade, o que não significa a sua perfeição, mas constitui um ideal. Então a Joana sabe que para Jung isso não constitui uma perfeição, mas constitui um ideal. Mas ela vai falar em outro momento que essa individuação vai levando aos poucos a ideia também de perfeição, já que a doutrina espírita trabalha com essa ideia, então, de evolução espiritual. Tá? Sim. Isso pressupõe a integração da sombra, para se tornar cada vez mais consciente de si mesmo. Com certeza. E isso pressupõe exatamente tudo isso. Pressupõe a integração de todos os complexos, não só da sombra, da persona, da ânima, do ânimo, de todos os complexos. Né? Tá, aqui eu estava tentando ler o que está escrito aqui. Né? Diz assim, a marca distintiva de um filho de Deus não é a perfeição, e sim a fome por Cristo. Né? Então, na verdade, o que está em jogo não é tu chegar à perfeição, né? É como diz o Evangelho do Segundo Espiritismo. Se conhece o verdadeiro espírita pelo esforço que ele faz para superar as suas más inclinações. Então é esse compromisso com o nosso crescimento, com a nossa maturidade espiritual, psicológica. Então, essa ideia, tornar-se o que se é. Então, individuação é tornar aquilo que se é. E aí diz, o desejo humano mais profundo é a realização do que somos originariamente. Ou seja, o nosso self. Self com S maiúsculo, ou seja, a nossa dimensão espiritual. Então toda a psicologia para o Jung é reconhecer esse ser essencial que é o self, que é o centro da personalidade, que tem uma relação com o ego, né? Mas que é o grande regente e que ao mesmo tempo é o princípio e é o fim, é o centro e a totalidade ao mesmo tempo. Então essa é a ideia de self para Jung. Tá? Até aí, tudo bem? Alguma questão? Tá. E aí diz Joana de Ângeles, essa individuação pode apresentar-se no conteúdo espiritual, artístico, cultural, científico, de qualquer natureza, porquanto a sua meta é a ampliação da consciência além dos limites habituais em forma de compreensão da vida em todas as suas dimensões. Então, acho bonito isso da Joana de Ângeles, né? Ela tira esse preconceito de que a vida só é válida a partir de uma ótica, de uma questão, de uma área. Né? Uma vez criticaram o Marcelo Couto, que faz aquele livro sobre Kardec, sobre Chico Xavier, que ele é um jornalista brasileiro que escreveu sobre a vida do Chico, e diz, ele fala, mas ele não assume publicamente que ele é espírita, né? E o Chico falou, olha, ele faz bem mais, ele faz muito melhor para o espiritismo fora do espiritismo do que dentro do espiritismo. Então, essa ideia, né, de que toda a vida artística, cultural, espiritual, científica são formas de viver essa dimensão do self e ter uma dimensão espiritual. Então, Joana de Ângeles está alargando que a espiritualidade está em tudo em nossa vida. Né? Então, na arte, na beleza,
na cultura, na política e assim por diante, né? Porque tudo são formas de compreensão da vida, buscando o que é a ampliação da consciência. Então, o que é a vida? Todas as realidades que se apresentam na vida são possibilidades criativas do espírito se experimentar como espírito, desenvolvendo seus potenciais, sua sensibilidade, sua inteligência e colaborando com a vida, assim como ampliando a sua própria consciência. E aí ela vai dizer, desse modo, a busca da individuação é também a maneira psicológica de encontrar-se o melhor meio para o bom relacionamento com si mesmo, ou seja, com a tua essência espiritual, o self. Quando tiver o si mesmo, o self, a gente está falando exatamente nisso. A nossa essência espiritual e também a nossa essência divina. Como o outro, com o outro e com a sociedade. Mediante a conquista da individuação, a fissão da psique torna-se unidade. Então ela também aí concorda com Jung, que essa busca de individuação é uma busca de integração, de unidade, e não de divisão. Né? Então, é um processo que realmente é uma proposta de a gente poder trabalhar no sentido de se autoaceitar, as nossas partes todas, tortas, podres, bonitas, feias, fedorentas, bem cheirosas, né? E poder fazer uma grande alquimia com isso e aprender a lidar com essas partes dando uma direção positiva. Porque aquilo que hipotrefa pode ser também adubo, né? E assim por diante. Então a gente pode, de uma maneira, na medida que a gente reconhece essas várias dimensões do nosso ser, não é negar isso, mas trazer isso para perto para poder dizer, puxa, o que eu faço com isso? A serviço de que está isso na minha vida? De que maneira eu posso fazer com que isso, em vez de me prejudicar, possa ser útil para o meu processo espiritual? De novo a Joana. Trata-se do esforço que deve ser envidado para que se alcance a perfeita consciência da sua realidade. Sem disfarces, olha só. Que a gente tem uma tendência de se enganar, de se iludir, de se desculpar, de fugir de nós mesmos, né? Então a proposta da Joana, olha, vamos, a gente é espírita, rezando lá, bonitinho, eu aqui estou falando coisas boas, mas a gente sabe que a gente não é só isso, né? Que existe um mundo, um universo de conflitos, de dor, de passados terríveis que ainda ressoam na nossa vida, de impulsos, de tendências, e isso tudo faz parte da gente. A gente tem que reconhecer isso tudo. Como realmente cada um é, sem o conflito de somente apresentar-se com características que não são verdadeiras. Então, na verdade, é claro que existe tensões dentro da gente, mas na medida que a gente consegue reconhecer e aceitar essas partes nossas, a gente vai trabalhar esse conflito numa dimensão muito mais tranquila e positiva, e não no sentido de uma tensão neurótica, porque muito do processo doloroso e de sofrimento psicológico é porque a gente não consegue reconhecer essa parte dentro da gente. E tudo que não é reconhecido se transforma em... existe uma frase que o Hillman fala, que eu acho interessante: nós desejamos o que mais tememos e tememos o que mais desejamos. E aquilo que não pode entrar pela porta da frente, entra pela porta dos fundos, né? Então, é melhor a gente conhecer como é que é o nosso diabão interno, como é que ele é, se ele tem rabo, se não tem rabo, se ele é vermelho, que cor ele é. Convidar ele para tomar um cafezinho com a gente, né? Para poder estudar bem como é que ele é. Porque se a gente nega, porque o diabo tem 1000 nomes, ele se disfarça de toda maneira. Quando vê, se a gente não conhece, ele nos pega na contramão e a gente vê, quando a gente vê, a gente é realmente refém dele, né? Então ela diz, trata-se da conquista dos valores que se encontram
programados para o vir a ser e que podem ser logrados mediante um esforço de superação sobre o ego, por meio das renúncias e compreensão do significado existencial. Então isso é essencial na proposta da psicologia de Joana. É uma psicologia do vir a ser. Ou seja, é uma psicologia que aposta no nosso potencial, nessa individuação, desse potencial que está movido em direção à perfeição. Existe um impulso, assim como a plantinha busca naturalmente a luz do sol, porque ela busca o que é melhor para ela, e se tiver uma frestinha, ela vai buscar encontrar uma forma de buscar essa luz. A nossa natureza humana instintivamente também busca Deus. Né? Então, de uma maneira, a gente tem sede de Deus, a gente tem sede de buscar retornar àquele lugar que a gente saiu, né? Retornar constantemente. Né? Então, é uma psicologia de se vir a ser, de poder realmente trabalhar em favor de abrir a perspectiva da nossa natureza, de acreditar na gente, de confiar no amor do Pai, de confiar nas nossas potencialidades, de acreditar em nós. É uma psicologia extremamente otimista, que aposta, Deus quer que a gente vença. Como diz Jesus, Deus não quer a morte do pecador, mas a morte do pecado. Né? Ou seja, a proposta é de vitória, a proposta é de superação, a proposta é de realização de crescimento. Né? Mas por uma série de fatores psicológicos que a gente compreende mal, a gente não se identifica com essa proposta. A gente está nessa visão pessimista, derrotista, muitas vezes amarga da vida, ou de revolta e assim por diante, e não consegue reconhecer que existe, tanto dentro de nós e por parte desses benfeitores, um grande esforço em favor de nós, que reflete o amor do Pai por todos nós. Então, a gente, no fundo, falta a gente acreditar que a gente realmente é amado. Né? Ou a gente acha que não merece ser amado, ou a gente não acredita ainda no amor do Pai. Porque se a gente acreditasse realmente que esse Pai nos ama, né, e que a gente acha merecedor desse amor, então a gente estaria realmente nesse esforço e buscando essa compreensão existencial de um significado maior em nossa vida. E tem uma frase de Nietzsche, né, que é uma frase pessimista, terrível, mas muito interessante. Procuravas o pior e encontraste a ti mesmo. Ele não é fácil, né? Mas é interessante essa frase, né? Porque Jung vai pegar essa frase de Nietzsche e vai dizer: é impossível fugir de si mesmo. Claro, não adianta eu dizer assim, Gelson, fica uma parte tua no quarto aí, que eu vou ter que dar uma palestrinha, e tem um lado teu chato, eu não quero que tu... Não, onde eu for, vou me carregar, eu tenho que me suportar. Não adianta, né? Então, onde formos, carregamos a nós mesmos. E se a gente vai ser o pior ou o melhor de nós, vai depender de quem? De nós mesmos, né? Então, de uma maneira, o nosso desafio é que a gente possa realmente olhar verdadeiramente para nós, sem fugir de nós mesmos. E isso é um encontro conosco mesmo, mesmo que a gente também se depare com essa dimensão do pior. Né? Um tempo atrás, eu tive algumas revelações espirituais que foram confirmadas em vários lugares, uma vez em Brasília, outra vez no interior do estado, lá em Porto Alegre, e todos os espíritos que me falaram, eu não gosto de perguntar, não gosto de saber, mas às vezes vêm e dizem as coisas para a gente. Eles me falaram que todos meus débitos do passado vêm da corte de Nero, que eu participei da corte de Nero, não deve ser uma coisa muito fácil, e ainda estou pagando, né, as minhas dívidas de lá, né? Então, e aí um tempo atrás, uma época atrás, eu tive um sonho também,
de uma lembrança de uma vida passada ligado a algumas situações da Idade Média onde fazia tortura. Então, realmente, se deparar com aquela imagem foi tão assustadora, tão mobilizador, que aquilo me deu uma dor e veio uma momento de culpa, né? Mas não adianta, né? O passado nos pertence e a gente tem que lidar com ele, e graças a Deus, a maior prova de perdão de Deus é que Ele oferece sempre uma nova encarnação para a gente poder retomar e recomeçar e, de uma maneira, ir superando as nossas limitações. Mas a gente carrega essas questões dentro da gente, então ninguém pode dizer que ainda dentro de mim essas questões não estão lá ainda presente e forte, em algum momento eu vou me deparar de um jeito ou de outro com isso, né? Até porque Deus é bom e a gente pode pagar em suaves prestações as nossas dívidas, né? A gente pode pedalar, no Brasil a gente pedala muito, né? Na economia, a gente tudo sempre em 10, 12 vezes, né? Também Deus, Ele é muito bondoso, a gente pode ir pedalando também em prestações as nossas dívidas e a gente vai daí superando. Mas não temos como fugir de nós mesmos. E eu acho que isso tem a ver com essa nossa capacidade de perdão, né? Perdoar aos nossos irmãos que nos ofendem, mas também perdoar nós mesmos. E isso é uma coisa difícil, né? Porque perdoar nós mesmos é, de alguma maneira, se colocar realmente nessa atitude humilde de reconhecer a nossa pequenez, mas saber também que a gente é amado, né? E que o amor é realmente o grande elemento transformador. E isso para nós é difícil porque a gente está ainda muito enredado nesses dramas emocionais do passado e por uma série de compreensões equivocadas, a gente acaba daí prisioneiros desse passado e muitas vezes vai arrastando isso por um tempo desnecessário, que não precisava, né? Bem, daí o Jung ele fala de uma dimensão coletiva, né? Ou o inconsciente coletivo ou objetivo, que são os conteúdos são de natureza transpessoais, comum a todos os homens, que são os arquétipos, e que trazem o processo evolutivo e a história da humanidade para dentro do indivíduo. Para Jung, nós temos, além do inconsciente pessoal, que é o inconsciente que a gente vai desenvolvendo a partir da nossa formação, desde da parte da formação do feto, a gente tem também um inconsciente coletivo. Esse inconsciente coletivo, para Jung, é aquilo que é comum a todos nós. Como se a história da humanidade estivesse em cada um de nós. Tá? E isso é algo que é transpessoal, ou seja, que não é individual. E entra os arquétipos. Então, os arquétipos são esses fatores que é elementos que são como forma de apreensão e organização da realidade, que é a mesma coisa que os instintos, a nível biológico. O que é os instintos a nível biológico são os arquétipos a nível psicológico. Não tem distinção para Jung. Tá? Instinto e arquétipo é a mesma coisa. Só que o instinto vale para o comportamento biológico e os arquétipos valem para o comportamento psicológico. Tá? Então, por exemplo, o Kant, ele fala no transpessoal, ele diz assim, ó, que para a gente ver um objeto, para mim ver aquela cadeira, tem que haver uma equação espaço-temporal. Se não tiver uma lógica e uma capacidade mental de fazer essa equação,
eu não consigo perceber a cadeira. Então, essa capacidade de estabelecer essa noção espaço-temporal, o Kant fala que os transpessoais, ou seja, é algo que passa pelo homem, mas não é determinado por nós. É uma coisa coletiva. Isso é uma coisa arquetípica. Tá? Então, os arquétipos são formas que ajudam a organizar a vida. E isso é também no comportamento dos animais, né? Quando os patos voam em V, 45 graus, eles não fizeram um cálculo matemático, vamos fazer um cálculo matemático para saber como quebrar o vento e cansar menos, depois vai trocando, cada um troca, né? Isso é uma coisa instintiva, é uma sabedoria natural, né? Então, quando a gente fala nos arquétipos, nos instintos, a gente fala de uma inteligência que permeia a nossa natureza, mas que não é determinada por nós, e por isso que são forças transpessoais, e são coletivas e universal a todos nós. Isso são os padrões arquetípicos, né? E junto com o inconsciente coletivo, existe o inconsciente pessoal, que deriva do inconsciente coletivo e que contém as experiências que eu vou assimilando no decorrer do meu processo de desenvolvimento psicológico e que aqueles conteúdos que não são identificados com a minha identidade egóica vão ficando no inconsciente e fazendo parte então do inconsciente pessoal. Então, o inconsciente pessoal vai sendo formado junto com o ego e com a persona. Aquilo que não é parte da minha natureza, da qual eu tenho consciência e me identifico, por ser incompatível, por não ser importante, ou por ser muito difícil de aceitar, vai sendo reprimido, vai sendo esquecido, ou não tem força para emergir, formando então esse inconsciente pessoal. E, geralmente, são conteúdos que geram conflitos e dor emocional, porque são incompatíveis com a minha visão que eu tenho de mim mesmo. Tá? E isso vai formar, de uma maneira, a sombra daí. Tá bom? Tudo bem aí? Esse inconsciente coletivo, ele também funciona como produtor de imagens. Então, o self, ele gera sempre novas possibilidades. Porque o inconsciente do Jung não é um inconsciente de pulsões, apenas de impulsos. Ele é sábio, existe sabedoria no nosso mundo interno. Então, esse self, que é a essência, quando os espíritos perguntam, onde está escrito a lei de Deus? Né? Diz os espíritos da Kardec, na nossa consciência. Essa consciência não é a consciência do ego, é a consciência do self, essa consciência mais profunda. Então, nosso self, ela é essa consciência, né, onde ele está sempre gerando possibilidades novas de renovação, que também se manifesta em termos de impulsos e emoções. Né? E essa psique objetiva independe da intenção do ego. Eu posso ter uma intenção que opera a partir de uma direção, meu ego quer uma coisa, mas o meu self quer outra coisa. E isso pode gerar também conflito. Né? Então, muitas vezes o conflito neurótico está por essa oposição entre aqueles movimentos que envolvem esse self mais profundo, que está ligado com essa consciência mais espiritual, e o ego que foi se perdendo de mim mesmo, perdendo a conexão com essa minha essência e se perdendo nos valores coletivos, nos valores do meu passado, da qual eu estou já viciado, eu estou caindo nos mesmos erros. Isso vai gerando, então, uma
tensão interna geradora, então, de conflito e de dor psicológica. Então, para Jung, o homem é um animal simbólico. Símbolo é a melhor expressão de algo desconhecido. Esse é o conceito mais básico do Jung, de símbolo. Então, todo o esforço do self é, de uma maneira, nos comunicar, através de uma linguagem simbólica, essas mensagens de sabedoria do nosso inconsciente. E esse símbolo, ele pode vir através de sonhos, ele pode vir através de sincronicidade, das coincidências que acontecem na nossa vida, pode vir de todas as maneiras, né? Porque toda imagem, ela pode ser simbólica. Toda imagem ela pode ser simbólica, porque o símbolo acontece na imagem pela imagem. Então, enquanto imagem, enquanto conceito, isso aqui é uma cadeira. Mas enquanto símbolo, ela pode se tornar não só apenas uma cadeira, ela pode se tornar a imagem do trono do rei, ela pode tornar a cadeira da criança que vai meditar porque fez uma coisa errada, né? Então ela pode ser um símbolo de reflexão, de parada para fazer consciência. Então, ela não é mais só uma cadeira, ela é uma imagem de elementos da qual o inconsciente se utiliza para trazer informações novas que são necessários para que o ego possa reconhecer questões importantes no meu processo psicológico. Então, a linguagem psicológica para Jung, ela é sempre simbólica. O self, ele é um fator transpessoal, espiritual, mas é que assim, ó. Então, vamos fazer uma coisa para explicar um pouquinho melhor isso aí. Jung chama de antinomia do arquétipo, tá? Existe uma dimensão ultravioleta ou espiritual, tá? E existe uma dimensão infravermelho ou física, tá? O arquétipo, ele está está numa parte do inconsciente coletivo, eu não ia falar sobre isso, porque é chamado psicoide. Esse nível psicoide é essa unidade onde, digamos assim, é o horizonte dos eventos, onde matéria e realidade espiritual estão integrados, não há diferença. Porque o arquétipo psicode é algo que é simultaneamente físico e psíquico. Então, todo arquétipo ele vai ter um movimento para cima, em direção ao espiritual, e um movimento para baixo, em direção ao físico. Sempre. Simultaneamente. É que nem o átomo, que ele é partícula e onda. Se tu olhar ele como partícula, ele vai se mostrar como partícula. Se olhar ele como onda, então o arquétipo tem essa mesma dimensão. Então, como é que ele vai se manifestar nesse nível ou nesse nível mais primário, vai depender da atitude da consciência. Então vamos pegar um exemplo, só para você ter uma ideia. Por que um sintoma, uma imagem vem num sonho, num nível mais psíquico, ou se manifesta num sintoma físico, psicossomático? Por que fez pegar um caminho pelo soma ou pelo sonho? Há uma equivalência entre esse conteúdo do sonho e esse conteúdo físico, mas os caminhos foram diferentes. Por quê? Porque depende de um contexto onde a minha consciência está interferindo.
certo? E agora, isso está acontecendo simultaneamente em todos os níveis. A minha consciência, como é limitada, ela vai viver num nível só. Mas, paralelamente, em vários, como se fossem múltiplos universos existindo simultaneamente. Isso equivale na relação do símbolo com a matéria também. Por exemplo, a flor, só para pegar a ideia da flor. A flor é um símbolo em toda a cultura de emoções, de sentimento. Na Grécia Antiga, por exemplo, a violeta representa o amor puro. A rosa representa o amor sacrificial, porque é uma das poucas flores que tem espinhos. Então, tu vai ver que nas várias culturas a flor vai estar sempre ligado com essa dimensão de representar, simbolizar emoções. Para que servem os florais na parte física? Para as emoções. Então, a nível simbólico, os florais, a nível simbólico, as flores representam emoções. A nível físico, o poder físico das flores vai também interferir nas emoções. Na tradição iorubá, lá no Brasil, por exemplo, né, quando tu vai num terreiro de candomblé, onde a mamãe Oxum diz assim, pega umas flores amarelas, né, ou pega tal flor, é para queimar os miasmas emocionais do ambiente. Então você vê que há uma correlação entre o simbólico, o espiritual e o físico. Existe esse mistério na vida, onde tudo está interligado nessa grande unidade. E então, a gente podendo entender a linguagem simbólica, tu pode entender também o caminho daquele processo emocional ou daqueles conteúdos e mudar eles. Porque aquilo a gente chama de uma transdução de energia. Energias físicas podem se tornar energia psíquica e vice-versa. A gente tem técnicas para isso, né? Para deixar de somatizar, por exemplo, e trabalhar isso no nível mais psíquico e assim por diante. Então, o self, ele também vai se expressar nessa dimensão física, né? Mas, na verdade, do ponto de vista do arquétipo psicóide, ele é simultaneamente uma coisa e outra ao mesmo tempo. Deu para entender um pouquinho? Aqui a coisa não é fácil, né? É bem complexa. Então, a consciência é a parte da psique que é conhecida pelo indivíduo e é porta-voz dos conteúdos inconscientes, fornecendo também seu entendimento sobre isso. Então, a consciência é um complexo, tudo é um complexo. É o complexo do eu. Então, a gente tem um complexo, e esse complexo é sempre formado a partir de um arquétipo. Então, por exemplo, o complexo materno, ele é formado do arquétipo da grande mãe, que são as imagens universais ligadas ao mundo da mãe, ou a função materna, que está ligado à terra, à nutrição e etc. E todas as associações que vão se formando em torno desse arquétipo, ou seja, a minha mãe pessoal, figuras maternais como uma tia, uma professora, a imagem que meu pai tem de mãe. Então, tudo isso vão formando o meu complexo materno que eu carrego dentro de mim. Então, todo complexo tem um núcleo arquetípico, sempre. Tá? Então, o ego também é um complexo. Né? E o ego é um complexo onde o núcleo arquetípico é o self. Tá? E esse ego representa, então, as imagens que foi construído para mim mesmo. Então, o ego representa uma identidade transitória da minha encarnação que começa a partir da imagem corporal, das experiências do corpo, que envolve o relaxamento do intestino, dorzinho de ouvido, acalento da mãe, assim por diante.
onde eu vou integrar partes minhas e misturar com a mãe, e o mundo vai me devolver isso, como um espelho que devolve, refletindo a imagem que eles têm de mim. E isso vai formando o meu ego, a minha consciência. E como todo complexo, tem uma função. Unidade, temporalidade, né, espacialidade. Então, eu sei que hoje é sexta-feira, que amanhã é sábado, que eu estou em Portugal e não estou no Brasil, porque o meu ego tem esse papel. Se meu ego adoece no processo de psicose, eu vou perdendo essa noção. Então o ego é bem importante, porque ele faz essa mediação entre o mundo interno e o mundo externo, mas ele é uma identidade. Ele não reflete, é uma fantasia. É uma fantasia. Todos nós, para Jung, tudo é uma grande fantasia. O ego é uma fantasia. Assim como cada um de nós vivemos uma fantasia de ser branco, de ser preto, de ser europeu, de ser latino-americano, de ser pobre, de ser rico, de ser feio, de ser bonito. São fantasias que a gente vive para a gente poder experimentar certas coisas que nesse momento têm importância na nossa vida, né? Então, existe esse ego, essa consciência egóica, que não é a consciência ética, aquela que está lá no Livro dos Espíritos, que essa é a consciência do self. Então a gente tem dois níveis de consciência, a do ego e a consciência do self. Tá? Depois a gente tem o inconsciente coletivo, como eu já falei para vocês. Espera aí. Que é o produtor de imagens, né, como eu já falei. E depois o arquétipo, que esse arquétipo então representa forças de organização do nosso mundo interno. Então o arquétipo ele nunca vai se manifestar, é sempre um mistério, porque o arquétipo é uma forma de organização. Então o que a gente tem são imagens arquetípicas e não o arquétipo em si. O arquétipo sempre é um mistério. A gente nunca vai saber que o arquétipo, assim como o instinto é um mistério, que é uma inteligência, uma sabedoria que permeia o nosso mundo interno. O que a gente tem são experiências, padrões e imagens arquetípicas. Tá? Então, o que é herdado é a forma, não o conteúdo. Então, quando a gente herda, são padrões de arquetípicos, mas o conteúdo sempre é pessoal. Por exemplo, o arquétipo do herói. Todos nós, na adolescência, vivemos o arquétipo do herói. Dependendo de raça, de cultura, a gente vai viver o arquétipo do herói. Agora, a forma como cada um vai viver esse arquétipo é pessoal, o conteúdo é pessoal. Mas esse arquétipo vai trazer experiências fundamentais na nossa vida, de desafio, de superação, de a gente se tornar de valor e assim por diante. Mas o conteúdo vai sempre ser individual.